Doutora Mariana Aquino, vou ler um pequeno currículo dela. Ela é juíza federal da Justiça Militar da União, atualmente está lotada na primeira. Se eu estiver errado, doutora, a senhora pode me corrigir, tá bom? Ela é juíza da primeira auditoria, da primeira circunscrição da Justiça Militar aqui no estado do Rio de Janeiro. A primeira circunscrição, para quem não conhece, fica ali na Ilha do Governador, atrás do Ciri do Galeão, ali, quem vai ali por trás, né? Fica mais fácil de você... Isso, aquela ruazinha. Aquela ruazinha ali por trás do Ciri do Galeão. Doutora Mariana, ela é especialista em Direito Militar pela Universidade Cândido Mendes, é diplomada em Direito Internacional Humanitário pela Universidade de Leiden, da Holanda, bacharelada em Direito pela PUC de Campinas, autora do livro Peculiaridades do Inquérito Policial Militar e coautora dos livros Direito Militar em Movimento, uma homenagem ao professor José Carlos Couto de Carvalho, Comentários à Lei de Organização da Justiça Militar da União, Perspectivas da Justiça Militar Contemporânea e Estatutos Militares Comentados, juntamente com o grande mestre Jorge César de Assis. Autora de diversos artigos jurídicos, palestrantes em eventos voltados ao estudo e fomento do direito militar e da proteção jurídica à mulher militar, professora de pós-graduação e de cursos preparatórios para concursos, e nunca é demais dizer que a doutora Mariana Aquino também foi militar da Força Aérea Brasileira, né, que dá uma visão muito particular do que vai ser falado aqui. Tá ok? Doutora Mariana, os alunos estão com a senhora. Muito obrigado. Muito obrigada, Major Corato. É uma honra estar aqui falando para um grupo tão seleto, né, de oficiais da saúde. E como o Major Corato bem falou, eu fui militar da Força Aérea, eu fui tenente temporária por 9 anos da Força Aérea do quadro jurídico, né, temporário, e foi onde eu me apaixonei pelo direito militar, porque quando a gente está na faculdade de Direito, não tem matérias de direito militar. Na verdade, eu mal sabia da existência do funcionamento da justiça militar. A gente vê muito filme americano e acaba pensando que a justiça militar é aquilo, uma corte marcial formada apenas por militares, né? E aí, uma amiga minha fez concurso para aeronáutica, me falou, e tal, por que você não faz? Eu tinha acabado de me formar na faculdade e comecei a estudar. Quando eu peguei o CPM e o CPPM, eu fui vendo, nossa, tem a previsão da pena de morte em tempo de guerra, tem o crime de deserção, era tudo muito diferente, um universo muito diferente, porque até então eu não tinha nenhum militar na minha família. E eu comecei a gostar muito, e eu passei no concurso e fui servir a Força Aérea. E foram 9 anos de muito aprendizado, e é uma carreira muito peculiar, né? Todos sabemos que os valores, o código de ética, tudo isso é muito diferente do cidadão comum. E é sob esse viés que nós temos que analisar também a proteção jurídica à mulher militar. Durante meu período na FAB, eu ouvi relatos de várias mulheres sobre várias situações, né, e após, quando eu já passei no concurso para juíza e comecei a dar palestras, porque inicialmente as organizações militares me convidavam muito para palestrar no Dia Internacional da Mulher. A doutora, fala alguma coisa sobre as mulheres nas Forças Armadas, e aí eu preparava uma palestra, falava sobre as mulheres nas Forças Armadas, inclusive esse ano completa 40 anos de ingresso das mulheres nas Forças Armadas, né, a primeira turma foi na Marinha, e eu sempre procurava mostrar essa parte da proteção jurídica à mulher militar, porque uma coisa que eu sempre gosto de falar, e eu vou enfatizar na nossa palestra hoje, é que a hierarquia, ela não pode servir de escudo para a prática de arbitrariedades ou irregularidades. E é muito importante que isso seja entendido, né, da forma correta. E eu vou mostrar para vocês hoje, nós falaremos também sobre isso, sobre essa importância, sobre a importância da mulher nas Forças Armadas e nas corporações militares. Então, a Marinha foi a primeira entre as Forças Armadas do país a admitir mulheres em seu efetivo. E nós já podemos dizer que no âmbito das Forças Armadas, já há 2 oficiais generais, na verdade 3 agora. 2 almirantes, a almirante Dalva, que foi a primeira, que é do quadro de saúde, ela é médica, a almirante Luciana, que é engenheira, e agora nós temos a primeira brigadeiro, que é a brigadeiro Carla, ela também é médica. E aí muitas pessoas perguntam, mas por que do quadro da saúde? Por que sempre do quadro da saúde são as pioneiras? Porque normalmente o ingresso era das mulheres do quadro da saúde. Depois foi ampliando um pouco.
mas realmente era do quadro da saúde. No âmbito das forças auxiliares, o primeiro estado a admitir mulheres em sua polícia militar foi o de São Paulo, em dezembro de 1955. Então, vejam, antes até das Forças Armadas, implementando o chamado Corpo de Policiamento Especial Feminino. E o estado de São Paulo também foi o pioneiro na inclusão das mulheres no Corpo de Bombeiros Militares em 1991. Aí foi seguido do estado de Minas Gerais, e diversos estados abriram seus quadros para o ingresso feminino. Nós podemos visualizar que, tanto no âmbito das Forças Armadas como nas Forças Auxiliares, o aumento das mulheres tem sido muito maior ao longo do tempo. E isso até é um reflexo da nossa sociedade que está se encaminhando mais para uma questão de equilíbrio de gênero. Mas, como nós veremos adiante, há muito a caminhar ainda, muito. Recentemente, as mulheres começaram a exercer essas funções de comando, e é algo que é muito necessário, né? E nós veremos também que a questão da prática de alguns crimes contra a mulher militar afeta sobremaneira a saúde da mulher no ambiente de trabalho e a possibilidade de que ela alcance esses postos superiores, essas funções de comando, porque muitas vezes ela fica muito debilitada e emocionalmente abalada para conseguir desempenhar suas funções da maneira correta e em par de igualdade com os homens. Bom, direitos da mulher na legislação brasileira. Eu achei muito interessante o Senado Federal. O Instagram deles tem uma série de coisas bem bacanas, eu gosto de seguir, gosto de compartilhar também. E eles trouxeram essa questão da legislação, da evolução do direito das mulheres na legislação brasileira. Vocês vão notar que esses direitos são muito recentes. Em 1946, a Constituição de 46 estabeleceu o direito das mulheres votarem e serem votadas. Vejam, 1946. Em 1962, o Estatuto da Mulher Casada definiu que a mulher não mais precisava da autorização do marido para trabalhar fora, receber herança, comprar ou vender imóveis, assinar documentos e até viajar. Ou seja, até 1962, a mulher tinha que pedir permissão do marido para todas essas coisas. Na verdade, para tudo, né? A mulher era totalmente dependente do marido, juridicamente falando. Em 1977, o matrimônio deixou de ser indissolúvel com a lei do divórcio. Com a Constituição de 88, estabelece que é proibida a diferença de salários, exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Pessoal, apesar de ter a Constituição Federal de 88 trazer essa igualdade formal, ou seja, aquilo que está previsto, né, que é o ideal, inclusive, a ser alcançado, nós sabemos que na parte da igualdade material, ou seja, o que efetivamente está sendo feito, ainda está muito longe desse ideal. É necessário que realmente haja políticas públicas para que as mulheres possam ter uma igualdade salarial. E nós sabemos que a questão da maternidade, né, de cuidar do filho e tudo mais, já é algo que pesa muito mais sobre a mulher do que sobre o homem. E sob essa ótica, muitas vezes, a questão da mulher ter filhos ou entrar de licença é mal vista pelo seu empregador, no âmbito privado principalmente. Então, há muito que se caminhar nesse sentido. Em 2002, a falta de virgindade deixou de ser motivo para anular casamento, em 2002. Em 2005, o termo mulher honesta foi retirado do Código Penal. O que seria essa mulher honesta? Seria a mulher virgem? O que seria esse termo? Era um termo muito subjetivo para constar no Código Penal, e ele foi retirado apenas em 2005. Em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres contra 5 formas de violência: a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Foi um grande avanço no direito das mulheres. Em 2015, a lei do feminicídio torna crime hediondo o assassinato de mulheres decorrente de violência doméstica ou discriminação de gênero. Também, a lei do feminicídio foi um grande avanço. Os números são alarmantes com relação ao feminicídio. Em 2015, a Lei 13.112 dá direitos às mães de registrar seus filhos no cartório sem a presença do pai. Em 2018, a criminalização da importunação sexual. Nós veremos mais adiante esse crime. E, realmente, a criminalização desse crime foi algo muito importante, dessa conduta, porque era algo que ocorria com uma certa frequência e era simplesmente considerado uma contravenção penal, que não era nem considerado crime, né? A pena era muito pequena e era apenas considerada contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Com o advento desse crime, essa contravenção penal foi revogada e agora é crime essa conduta. A pena até é uma pena relativamente alta, nós veremos mais adiante. Bom, violência de gênero é um tipo de violência física ou psicológica que impacta de maneira negativa a sua identidade e bem-estar social, físico e psicológico. A ONU Mulheres adverte que o conceito de violência de gênero é mais amplo e tem como fim destacar a dimensão de gênero na subordinação da mulher na sociedade e sua vulnerabilidade em frente à violência.
Bom, nós sabemos que a questão do gênero, né, violência de gênero, o que seria isso? As mulheres, historicamente, elas têm um papel na sociedade diferenciado dos homens. Há um desequilíbrio muito grande nesse papel. O homem, ele é visto como provedor, como aquela pessoa que trabalha, que tem direito, né, que o lar esteja cuidado, que a mulher esteja pronta. Ele não tem essa questão, esse papel social tão forte com relação à criação de filhos. Isso está mudando, né, com a evolução da sociedade, mas não era tão forte. Eu me lembro até recentemente que eu estava conversando com meu pai sobre isso. Eu tenho 3 irmãs. E ele falou, olha, meu pai é médico. Eu não troquei a fralda de nenhuma filha minha. Porque eu tinha que dar plantão, porque eu tinha que trabalhar, isso ficava com a sua mãe. E hoje em dia isso está mudando, né? Esse pensamento, está tendo uma evolução nesse pensamento, nessa conduta, e é muito importante que essa evolução cada vez mais ocorra, porque essa criação machista, ela serve de pano de fundo para uma série de práticas discriminatórias. E para a violência de gênero também. A desigualdade chega a tal ponto que a questão da violência de gênero é algo que está tão arraigado no homem que ele entende que a mulher é sua propriedade e que ele pode fazer aquilo que ele quiser. Para vocês terem outra ideia de um exemplo, antigamente era permitida a legítima defesa da honra. O que é isso? O marido que pegasse a mulher traindo ele tinha direito de matar a mulher e o amante. E ele era uma causa de exclusão da ilicitude, ou seja, não era considerado crime, né? E com a evolução do tempo, isso foi abolido. Apesar de recentemente até ter uma decisão da STF, mas aí analisou umas causas formais, enfim. Então, a gente vai vendo como é o caminhar da sociedade com relação a esse ponto. E os movimentos feministas, a questão da velocidade da informação, das redes sociais, que estão batendo muito nessa tecla e falando muito sobre essa situação, é que está também causando essa reflexão. E é muito importante que essa reflexão ocorra, porque não pode haver esse desequilíbrio. O ideal é que houvesse um equilíbrio, mas ainda ele não é possível nesse momento. Por isso, há que ser implementadas políticas públicas e há que ser adotadas medidas efetivas para que isso ocorra ou chegue mais perto possível dessa possibilidade. A Convenção de Belém do Pará define violência contra a mulher como qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. A Lei Maria da Penha, como nós já falamos, apresenta 5 formas de violência contra a mulher. Em 2015, a Lei 13.104 altera o Código Penal para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio e o inclui no rol dos crimes hediondos. O feminicídio passa a ser entendido como homicídio qualificado contra as mulheres por razões da condição de sexo feminino. Foram conquistas importantes. Bom, no Código Penal Militar, não há uma proteção jurídica à mulher propriamente dita específica. Por quê? O Código Penal Militar ele é de 1969 e ele sofreu poucas alterações até hoje, pouquíssimas. O legislador, quando ele vai alterar o Código Penal e o Código de Processo Penal Militar, ele leva em conta a evolução da sociedade, essa necessidade de criação de novos tipos penais ou readequação dos tipos penais existentes, mas simplesmente esquece do Código Penal Militar. Então, em 2017, quando nós tivemos uma modificação legislativa, foi recebida com grande surpresa, que foi a Lei 13.491, que eu falarei mais adiante, que ampliou o conceito de crime militar. Mas trabalhando somente com aquilo que está previsto no Código Penal Militar, fazendo um estudo da jurisprudência do Superior Tribunal Militar, nós podemos perceber que os crimes praticados contra a mulher com maior frequência são a injúria, a violação de recato e os crimes sexuais como um todo. Lembrando que na parte dos crimes sexuais não houve mudanças significativas como houve na legislação comum. Por exemplo, no Código Penal Militar, os tipos penais do estupro e atentado violento ao pudor ainda são tipos penais separados. No Código Penal Comum, não. Eles já foram unidos para um tipo penal único, tá? E houve uma mudança na pena, e o estupro e o atentado violento ao pudor praticados, previstos no Código Penal Militar, não são considerados crimes hediondos, porque não estão previstos taxativamente na Lei de Crimes Hediondos. Os demais crimes sexuais, sim, que nós veremos mais adiante. Então, vejam só que incongruência. Se um militar da ativa estuprar uma militar da ativa dentro de uma organização militar, por exemplo, ou fora, enfim, se for considerado crime militar, a ele não será aplicada a Lei dos Crimes Hediondos. A pena dele será infinitamente menor do que aquela prevista no Código Penal Comum. Isso é um absurdo sem tamanho, né? Deveria ter uma correlação, deveria ter uma proporcionalidade nesse sentido, tá?
Bom, a injúria, nós veremos, está prevista no artigo 216 do Código Penal Militar. Qual é a conduta? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente que um crime, ele apenas pode ser considerado como tal quando a descrição típica, ou seja, um artigo no Código ou na legislação extravagante, prevê aquele crime, aquela conduta, e o fato praticado se encaixa perfeitamente dentro da conduta, como se fosse uma mão dentro da luva. Se faltar qualquer elemento, não será considerado crime, tá? Então, nesse caso, injúria, publicar opinião mencionando características negativas. Então, chamar a mulher de gorda, feia, ignorante. No caso das jurisprudências que nós veremos, chamava a mulher de vagabunda, uma série de xingamentos ofensivos. A violação de recato, que é o artigo 229 do CPM, vejam as penas, tá? Na injúria, detenção até 6 meses, na violação de recato, detenção até 1 ano. Na pena mínima da detenção, que não está aí prevista, mas está no artigo 58 do CPM, é 30 dias até 6 meses, 30 dias até 1 ano. Violar, mediante processo técnico, o direito ao recato pessoal ou o direito ao resguardo das palavras que não forem pronunciadas publicamente. A violação ao recato, nós veremos mais à frente, é um crime que ocorre com muita frequência na administração militar, né, em local sob administração militar. E como é que ele ocorre normalmente? O militar, ele coloca algum dispositivo dentro do alojamento feminino ou dentro do banheiro do oficial de dia. Teve um caso desse daqui, que o oficial de dia que estava saindo, ele colocava o chaveiro dele, que tinha uma câmera, e aí ele filmava os oficiais de dia trocando de roupa. E o que ele fazia depois? Ele mandava para os coleguinhas dele de trabalho, e aí espalhando essa imagem, né? Ou coloca dentro do banheiro feminino, e aí essas imagens se espalham. Todos os crimes militares, sejam aqueles previstos no CPM, sejam os extravagantes previstos no Código Penal comum na legislação, eles sempre vão afetar a mulher militar duplamente. Primeiro, na condição de mulher delas, e segundo, na condição de militar. Eles afetam a autoridade dessa militar perante a tropa. Eles humilham a mulher e humilham a militar. E é algo extremamente inadmissível. Essas mulheres, no caso da violação de recato, teve uma delas, inclusive, que ela estava grávida, né? E aí foi filmada a troca de roupa dela, nua, e ela falou o seguinte, quando nós a ouvimos em juízo. Ela falou, olha, depois que foram divulgadas as minhas imagens, grávida, nua, eu não consegui curtir o resto da minha gravidez. Porque toda vez que eu olhava para o meu corpo, eu lembrava que todo mundo tinha me visto pelada. Imagina isso, imagina o abalo psicológico dessa mulher, imagina você privar essa mulher do direito de estar feliz com a sua maternidade, de curtir a sua gravidez, porque alguém resolveu divulgar suas imagens, filmá-la e divulgar essas imagens. É algo muito sério. E como é que uma mulher que foi filmada e que estava nua, como é que ela vai exercitar a sua autoridade perante a tropa num serviço, por exemplo? Sendo que todo mundo vai dar risada, vai falar, porque a foto da sargento pelada, a foto da tenente pelada. Como é que vai ser isso? É algo muito mais danoso, porque a mulher é atingida duplamente. E isso é muito grave. É uma quebra de confiança que deve haver entre os militares. E essa quebra de confiança é muito forte e é muito humilhante para a mulher. Então, nós veremos aqui, eu trouxe algumas jurisprudências para trazer para vocês, terem uma dimensão disso. E mais à frente também, com relação aos crimes militares por extensão, nós abordaremos os outros tipos penais e as outras jurisprudências. Mas eu queria que vocês tivessem noção do impacto disso. Porque nós sabemos que o meio militar é um meio muito machista ainda, porque há a presença de muitos homens. E como eu falei no início da palestra, essa questão de mudança de cultura e pensamento é algo que vem ocorrendo de uma forma gradativa, não é do dia para a noite. Então nós temos que trabalhar isso desde sempre, trabalhar nos nossos filhos, trabalhar no nosso ambiente de trabalho, porque é algo muito latente na nossa sociedade. Bom, ementa recurso da DPU injúria. O dolo do agente mostrou-se evidente da simples leitura das ofensas enviadas por meio de mensagens ao celular das vítimas. O que aconteceu nesse caso? Um soldado, ele pegou o telefone de algumas sargentos, tinha um grupo de serviço grande com vários telefones de militares ali, mulheres e homens. Então, o soldado, ele decidiu, pegou o telefone de algumas sargentos e começou a mandar uma mensagem de cunho sexual. Ai, você é muito gostosa, fica muito gostosa com essa farda, ai, seu perfume me deixa louco, coisas desse tipo. As mulheres, o que elas fizeram? Printaram aquela mensagem e encaminharam para o superior hierárquico. E aí foi aberto um IPM para apurar o que tinha acontecido. Então, para vocês terem uma ideia, para chegar no nível do subordinado, mandar uma mensagem para o superior hierárquico nesse sentido, é porque ele acha que isso é uma coisa perfeitamente
perfeitamente normal, ou que ele acha que não vai dar em nada, ou que ele acha que vai ter uma reciprocidade, enfim. Como é que passa na cabeça da pessoa que isso é tranquilo mandar uma mensagem? Seja do subordinado para uma superior hierárquica, que já seria algo que chamaria muita atenção, ou de um superior hierárquico ou de uma superior hierárquica para um subordinado, né? É algo completamente inadmissível. E ele mandou essas mensagens e ele foi condenado. Lógico, tinham outras mensagens também mais pesadas e tal, não tem o caso aqui, mas esse é um típico exemplo de injúria, tá? Um xingamento ofensivo que ofende a honra subjetiva daquela vítima, e no caso, a mulher militar. Aqui, com relação à violação de recato, que eu falei para vocês, hipótese em que os agentes tentaram violar a intimidade da ofendida, mediante o uso de câmeras de aparelhos celulares em local sujeito à administração militar e, após a descoberta dos fatos, apagaram as respectivas filmagens. A conduta apresenta elevado grau de reprovação, eis que, além de ter gerado inegável constrangimento à vítima, representa ofensa à hierarquia e disciplina militares, por gerar desordem no aquartelamento e quebra da confiança entre os colegas de serviço. Então, esses agentes, eles gravaram e divulgaram as imagens da vítima. E quando eles descobriram que ela tomou ciência, ou que alguém tomou ciência, né, algum superior, eles apagaram essas imagens. Como eu falei para vocês, esse crime de violação de recato, ele atinge diretamente a mulher militar, não só a mulher como militar. Aliás, todos os crimes sexuais praticados contra a mulher militar. A gente tem outro exemplo aqui, que é fatos circunstanciados na divulgação de fotos em que aparece nua uma sargento da Força Aérea. Da mesma forma, eles colocaram uma câmera no alojamento e filmaram essa sargento se trocando ou indo para o banho, enfim, e divulgaram essas imagens, tá? É algo que é muito pernicioso, principalmente dentro da caserna. Essa ementa aqui, essa jurisprudência de estupro tentado, eu achei muito interessante trazer. A relatora foi a ministra Maria Elizabeth, é a única mulher a compor o Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar é o Tribunal de Segunda Instância da Justiça Militar da União, e ele é composto por 15 ministros, sendo 10 ministros militares, são 3 oficiais generais da Marinha, 4 oficiais generais do Exército, 3 oficiais generais da Aeronáutica e 5 civis. E dentre esses 15 ministros, há apenas uma mulher. E eu achei fantástico esse voto dela, né? Porque traz exatamente a essência dos crimes contra a liberdade sexual. Esse agente, só para vocês entenderem, era um cabo, ele estava vendo uma passagem de comando no quartel, houve uma passagem de comando no quartel e teve uma confraternização após. Estavam todos presentes do efetivo daquela unidade e esse cabo, essa mulher que ele tentou estuprar, era esposa de um capitão que estava na confraternização. Aí ela falou para o marido, olha, eu vou embora mais cedo, porque eu não vou ficar aqui até o final, enfim. E aí ele ficou, o marido, né, com os colegas, e ela pegou o carro e se dirigiu até o carro. O estacionamento era dentro da organização militar, mas era um local muito emo, não tinha muita iluminação. E esse cabo a seguiu até o carro. E nisso, ele foi para cima dela, quando ela abriu a porta do carro, ela sentou, ele foi para cima dela, e ela travou uma luta corporal com ele tentou arrancar a roupa dela, enfim, não conseguiu estuprá-la, né, por circunstâncias alheias à vontade dele. E ela disse no depoimento que ele ficava o tempo inteiro colocando a mão na tarjeta para que ela não conseguisse identificá-lo. Mas ela conseguiu ver umas 3 letras e ela passou para o marido, e o marido reportou para o superior hierárquico, e aí foi aberto um IPM e acabaram chegando no nome dele. Bom, em se tratando de delitos contra a liberdade sexual, a jurisprudência pátria é pacífica em conferir valor probante diferenciado à oitiva da vítima, uma vez que tais crimes normalmente ocorrem sem a presença de testemunhas. Exigem-se, obviamente, a coerência e a consonância com as demais provas dos autos. Por que essa primeira parte é importante? Os crimes sexuais, normalmente, eles ocorrem às escondidas. Dificilmente alguém vai estuprar alguém ou tentar estuprar alguém, ou, enfim, praticar atos de importunação sexual ou assédio sexual na frente de outras pessoas. Normalmente é a vítima e o agente. E por isso que tem que ser conferido um valor probante diferenciado da palavra da vítima, tem maior relevância. Obviamente que precisa também haver consonância com as demais provas dos autos. Nesse caso concreto, houve o depoimento de várias pessoas que estavam naquela confraternização e disseram como o cabo saiu da confraternização, como ele retornou, o estado que a mulher chegou em casa, tudo que ela relatou para o marido, as letras da tarjeta, o reconhecimento que foi feito, enfim, todas as provas levaram a um decreto condenatório. Mas é importante, nesse primeiro momento, que quando a vítima rompe esse ciclo do silêncio, porque os crimes sexuais, eles também trazem uma vergonha, uma culpa da vítima.
que isso não ocorre em nenhum tipo de crime, apenas nos crimes sexuais. Porque a vítima, ela acaba se sentindo culpada, ela acaba ficando envergonhada, muitas vezes ela não quer nem reportar o fato, porque ela tem vergonha e também ela tem vergonha de contar novamente e reviver esse fato. É a chamada revitimização. A vítima conta tantas vezes aquela versão e muitas vezes as pessoas, ao interrogarem, ao perguntarem, enfim, ela se sente como se ela tivesse praticado aquilo, ela tem que reviver tudo aquilo e às vezes é difícil para ela lembrar os detalhes vêm vindo porque é algo que é um mecanismo de defesa já dela querer esquecer. Então é algo muito delicado, tem que ser feito com muita cautela. Eu até trago algumas medidas ao final, inclusive que nos inquéritos policiais militares, que seja nomeado uma encarregada, um oficial do sexo feminino, para que colhe esses depoimentos, para que seja realmente a encarregada do inquérito, a responsável pelas investigações, para que a vítima se sinta mais confortável para falar e para que ela não se sinta tão humilhada, porque é muito difícil realmente, né? Bom, a imposição de ato sexual forçado a uma mulher, como de resto a qualquer ser humano, desumaniza-o e desintegra-o como pessoa e sujeito de direito. Coisifica o corpo, oprime a identidade e subjuga a sexualidade à violação e à força. Aqui, está-se diante de um exercício físico de superioridade masculina sobre quem não o possui em igual intensidade. Se vocês lerem o inteiro teor desse acórdão, o voto da ministra Elizabeth é muito rico, justamente nessas questões da violência de gênero, da questão da vítima ser mulher, dessa questão da superioridade masculina e dos crimes sexuais em si, né? Do valor probante à oitiva da vítima, à palavra da vítima, tudo isso há que ser considerado, porque até recentemente, eu vou abordar na parte do assédio sexual, mas eu e um colega, o juiz de direito Rodrigo Fugor, nós fizemos uma pesquisa com as militares das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, e ficou constatado nessa pesquisa que 74% das mulheres sofreram algum tipo de assédio sexual. Assédio sexual não considerado apenas o que está previsto como crime, mas assédio sexual como um todo, né? Que nós usamos até a definição prevista na cartilha do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público. E é um número muito alto. E essas mulheres, elas disseram na pesquisa que elas não responderiam da mesma forma se essa pesquisa tivesse sido feita pela instituição, porque a mulher ela tem medo de falar, ela tem vergonha de falar. E por isso que é tão importante esse papel preventivo, né, de palestras, de explicar essa proteção jurídica da mulher, e o papel de vocês da área da saúde quando forem atuar, de não desacreditarem essa mulher, de procurarem esse acolhimento, não só da mulher, mas de qualquer vítima de crime sexual. Acolherem essa pessoa, ouvirem essa pessoa e darem todo o atendimento necessário. Aqui é um caso de ato libidinoso, major médico do Exército Brasileiro com vítima civil. Viola os bons costumes e constitui ato de promiscuidade sexual a conduta de oficial médico que, durante a realização de consultas no Hospital Geral de Campo Grande, apalpa a genitália e as nádegas da paciente sem uso de luvas, a pretexto de orientá-la quanto à enfermidade nos rins. A prática do abuso sexual restou patente em face do cotejamento e dos depoimentos da vítima e outras 7 pacientes mulheres, anteriormente molestadas, cujos relatos são coincidentes. Acontece muito isso. Uma vítima vem e relata o que aconteceu. Aí outras vítimas se sentem encorajadas para fazê-lo também. E vão e falam. E aí, quando vai se estudar, vai investigar o caso, verifica-se que aquele agente ele mantém o mesmo modus operandi, normalmente, com relação a essas práticas delitivas, né? E nesse caso aqui, foi desse oficial médico. Tem uma jurisprudência também, eu não sei se eu juntei na parte do assédio sexual, que também foi praticado por um médico, mas foi a questão do assédio sexual. Ele era tenente, salvo engano, com relação a cadetes, né? E aí já era uma outra situação, porque o assédio sexual, nós veremos mais adiante, mas já dando um spoiler, tem a ver com a superioridade hierárquica no próprio tipo penal. Bom, os crimes militares extravagantes. Então, como eu falei para vocês, a Lei 3.491, ela modificou o Código Penal Militar no sentido de alterar o artigo 9º. O artigo 9º é o coração do Código Penal Militar. É ele que vai dizer se um crime é militar ou não. Porque quando acontece um fato, vamos supor, acontece um furto de celular dentro do quartel. Então, furto, a gente vai pensar, qual é a definição legal do furto? Tem a definição legal no Código Penal Militar e no Código Penal Comum, tá aí ok. Mas ele ocorreu dentro de algumas das hipóteses previstas no artigo 9º, ocorreu, foi praticado dentro da organização militar e a vítima era um militar. Então, é crime militar, se encaixa dentro das hipóteses do artigo 9º.
Então, a gente fala que tem que ter adequação típica direta, que é no tipo penal, encaixa no tipo penal, encaixa no crime, ok. E encaixa no artigo 9º, adequação típica indireta. Encaixando nos dois, é crime militar. E no ano de 2017, nós tivemos essa surpresa, que foi essa lei, que na verdade era para ser uma lei temporária, para viger apenas durante os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, mas o presidente vetou a parte da temporalidade da lei, e ela tornou-se permanente. Então, ampliou agora a competência da Justiça Militar, é considerado crime militar, não só aquele que está previsto no Código Penal Militar, mas também no Código Penal Comum e na legislação extravagante, desde que se enquadre dentro das hipóteses do artigo 9º, inciso 2. Então, agora, os outros crimes que o Código Penal Militar não previa, principalmente os crimes sexuais, que são objeto do nosso estudo aqui, e o feminicídio, por exemplo, eles são considerados crimes militares e eles podem ser processados e julgados perante a justiça militar. Então, nós podemos destacar aqui dos crimes contra a dignidade sexual, a importunação sexual, o assédio sexual, registro não autorizado de intimidade sexual, etc. O feminicídio, que nós falamos anteriormente, que é uma qualificadora do crime de homicídio, praticado por razões de gênero, né? E a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada. A Lei Maria da Penha, muitas pessoas pensam que ela prevê crimes. Ela prevê apenas um crime, que é descumprimento de medida protetiva. Mas ela prevê uma série de mecanismos para proteger a mulher. E agora, a mulher militar, que for vítima de violência doméstica, ela também está abarcada por essa proteção legal na esfera da justiça militar. Antes havia uma discussão se um militar da ativa praticasse violência doméstica contra uma militar da ativa, se seria aplicada a Lei Maria da Penha na seara castrense. E agora essa discussão não existe mais, porque como é crime militar extravagante, é plenamente aplicável. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui em alguns tipos penais e em algumas jurisprudências, tá? Como eu falei para vocês, a importunação sexual veio, por meio dessa Lei 13.718 de 2018, um crime que foi muito importante, porque antes, essa conduta, que é praticar contra alguém, ou seja, homem ou mulher, e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, não era considerado crime, e sim contravenção penal, tá? A pena, reclusão de 1 a 5 anos. Vejam que a pena é relativamente alta, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave, então é um crime subsidiário. A criação desse tipo penal, é muito interessante nós trazermos essa questão, ocorreu quando houve com muita frequência a questão dos transportes coletivos, a situação de homens ejacularem em cima de mulheres, ou se masturbarem ao lado de mulheres. E aí, essas mulheres causou grande indignação, foi amplamente relatado pela mídia, divulgado, enfim, e não havia um tipo penal que previsse isso. Não havia, porque não era atentado violento ao pudor, que na verdade agora é estupro para o Código Penal Comum, porque não era praticado com violência ou grave ameaça. Então a mulher estava lá sentadinha no ônibus e vinha o cara e ejaculava nela. Coisas desse tipo. Então a proteção jurídica era muito deficiente. E aí foi criado esse tipo penal prevendo também essas condutas. Obviamente que, como ele é um tipo penal subsidiário, se não se enquadrar, por exemplo, no caso do assédio sexual, que nós veremos logo em seguida, pode enquadrar na importunação sexual certas condutas, como passar a mão na perna da mulher, passar a mão na bunda, uma série de outras coisas, assim, que agora eu não lembro exatamente exemplos para trazer para vocês, mas eu trouxe aqui algumas jurisprudências, tá? O assédio sexual, previsto no artigo 216A, ele foi incluído por uma lei de 2001, e ele prevê o quê? A conduta de constranger alguém, ou seja, homem ou mulher podem ser sujeitos passivos desse crime, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena de detenção de 1 a 2 anos. Vejam que a pena é bem menor. Na importunação sexual, a pena de reclusão de 1 a 5 anos. No assédio sexual, a pena de detenção de 1 a 2 anos. No assédio sexual, esse constrangimento a que a vítima é submetida tem que ter intenção de favorecimento ou vantagem sexual. Então, tem que ter cunho sexual. E tem que ser praticado por um superior hierárquico ou por alguém que tem ascendência funcional. Então, exemplo de ascendência funcional. Os militares, eles têm o mesmo posto, por exemplo, mas um deles exerce uma função de chefia sobre o outro. Então, ele tem ascendência funcional, tá? O assédio sexual é um crime que ocorre com muita frequência. Porque a esfera militar é uma esfera hierarquizada. E muitas pessoas confundem essa situação de hierarquia e disciplina previstas no Estatuto dos Militares, previstas nos regulamentos disciplinares, nos códigos de ética, com essa prática de crimes, de ilícitos. Então, eles acreditam, muitas mulheres relataram nessa pesquisa,
que eles falaram que elas eram propriedade do quartel. E falavam coisas assim, a polícia não é lugar para mulher, que mais? A mulher só serve para enfeitar o quartel, coisas desse tipo, né? Diminuindo a mulher, coisificando a mulher, reduzindo a mulher a um objeto sexual. Teve um caso de uma jurisprudência, eu até deveria ter separado, mas foi uma coisa assim, de assédio sexual bizarra, que o tenente virou para uma sargento e falou assim, nossa, esse perfume é muito gostoso, esse perfume, quando eu sinto o cheiro desse perfume, eu fico com vontade de rasgar a roupa de quem está usando esse perfume, desperta em mim os instintos mais animalescos. Sabe o que aconteceu? A sargento falou para as outras colegas, olha, quando vocês tirarem serviço com o tenente fulano, não passem perfume, porque desperta os instintos mais animalescos nele. E que é isso? A pessoa não pode passar perfume para tirar serviço? E o outro vem e fala isso, e essa militar, ela relatou coisas sofridas, assim, diuturnamente, com maior frequência. Ele vivia falando coisas desse tipo. E é um absurdo que a mulher, ela não tem um ambiente sadio de trabalho, um ambiente que ela vai trabalhar, que ela seja reconhecida como profissional, como mulher, como ser humano que ela é, independente do gênero, né? Então, imaginem, isso causa uma série de consequências, né? Até nessa pesquisa não conseguimos atestar com maior veracidade, porque as mulheres falaram, olha, eu pensei em me matar, eu tentei o suicídio, eu pensei em matar o colega de farda que estava me assediando, coisas muito pesadas. Então tem um reflexo muito grande, é algo muito mais gravoso, é algo muito pesado para quem vivencia essa realidade. E muitas vezes, para essa vítima, é muito difícil romper esse ciclo do silêncio e falar, porque ela vai se sentir desacreditada, porque ela vai ficar com vergonha, porque ela vai ser vista perante a tropa como aquela militar problema. Olha, não chega perto daquela lá, que ela vai falar que você está assediando. Cuidado com aquela lá, que ela é problema. Muitas militares relataram que elas sentem a necessidade de se masculinizar para ser aceita no meio. Então, ela não quer mostrar fragilidade, né? Ela precisa adotar uma postura, ela precisa falar mais grossa, ela precisa falar firme. E nós sabemos que para a mulher exercitar a sua autoridade, ter firmeza na sua fala, não necessariamente ela tem que se masculinizar, mas isso é uma característica dessa sociedade machista que espera que a mulher adote posturas masculinas para que faça valer a sua competência, para que seja ouvida. E isso é um absurdo enorme. A mulher, ela pode ser feminina, ela pode passar o seu batom, passar a sua maquiagem, usar o seu perfume, sem que isso seja visto como um demérito para ela. Isso é apenas uma característica da mulher. Não tem que ser visto de qualquer forma como algo ruim ou algo inferior, né? Isso precisa ser modificado. Temos também o crime no artigo 216b, registro não autorizado de intimidade sexual. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Então, alguém filma pessoas em ato sexual ou ato libidinoso sem autorização dos participantes e também pode divulgar isso, que é o que está no parágrafo único, tá? Também é um tipo penal recentemente incluído por uma lei de 2018. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Vejam, é um outro tipo penal também, criado por essa lei de 2018, que era muito necessário. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer outro meio, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, reclusão de 1 a 5 anos, e a pena é aumentada de 1/3 ou 2/3, se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou com o fim de vingança ou humilhação. Esse aumento de pena, o parágrafo 1º é importante também, porque o que acontecia com muita frequência? A mulher terminava o relacionamento, ou o homem terminava o relacionamento com a mulher, e aí um deles, por vingança, divulgava alguma cena de ato sexual, ato libidinoso, ou essa questão dos nudes, né? Aí tá namorando, manda nude pro namorado, manda nude pro marido, ou pra mulher, enfim. E aí a pessoa termina um relacionamento e divulga isso, ou seja, expõe a outra pessoa, expõe a intimidade da pessoa, humilha aquela pessoa divulgando essas imagens. Então agora é previsto como crime também, na verdade é uma causa de aumento de pena, tá? Eu vou ter que correr aqui, que o tempo passa muito rápido, gente. Bom, aqui eu trouxe uma jurisprudência com relação ao assédio sexual. Se o assédio sexual é crime para o direito penal comum, mais grave ainda para o direito militar, porque se trata de inequívoca e inaceitável quebra de disciplina militar. Então, esse agente, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas
ele agiu com a intenção de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da função de superior hierárquico, e acabou que foi aberto um IPM para apurar aquele fato. A vítima, ela gravou a conversa, né, e aí abriu um IPM e tudo mais. Então, a vítima, nesses casos, quando a mulher, principalmente de assédio sexual, mas de crimes sexuais, quando a mulher está sofrendo esse tipo de crime, essa conduta, ela fica tão chocada com aquilo, que ela não espera isso de ninguém, muito menos do superior hierárquico, que ela fica sem ação. Isso desarma a vítima. Mas, se essa conduta é reiterada, ou se aquela vítima tem o tirocínio naquele momento de colocar o celular para gravar, ou quando é enviado mensagens ou áudios, que também nós temos vários relatos de áudios falando várias coisas, e aquela mulher, ela grava, ela salva, isso pode ser usado como prova. Porque dificilmente, na prática de crimes militares sexuais, haverá testemunhas que estarão dispostas a testemunhar. As pessoas veem, às vezes esse assédio sexual é praticado na frente de outras pessoas, militares, mas elas ficam com receio de deporem como testemunhas, porque elas têm medo de sofrer perseguição também, ou alguma represália. Então é muito difícil ter testemunhas nesse sentido. Aqui é um crime, o casal militar. Agente age supostamente motivado por ciúmes de sua companheira, agredindo-a fisicamente por meio de estrangulamento e tapa no rosto, causando-lhe lesões corporais. Então, nesse caso aqui, é um casal de militares, né? E houve essa questão da violência, né? A lesão corporal, enfim. E nesse caso, agora pode ser aplicada a Lei Maria da Penha, essa jurisprudência de 2019, plenamente aplicável já, tá? Bom, já me encaminhando para o final, que a gente tem muita coisa para falar, né? E aí vai se empolgando, lembrando de casos, porque realmente, desde o advento dessa lei, 13.491, nós temos visto na Justiça Militar um número muito elevado de crimes sexuais, de processos oriundos de crimes sexuais, e é uma realidade, não é uma realidade só da Seara Castrense. Até quando nós fizemos a pesquisa, muitas pessoas falaram, mas isso ocorre em todas as áreas, ocorre no serviço privado, no serviço público, por que só na área militar? Porque nós optamos por estudar a área militar. Há várias outras pesquisas em outros níveis, né, no nível privado, no setor público, sem ser militar, que também apresentam um número elevadíssimo. Isso é um fenômeno mundial, essa questão do assédio sexual, essa questão da violência de gênero, propriamente dita, que é algo que precisa ser trabalhado, principalmente por meio de leis, é que haverá uma coerção para que isso seja definitivamente cumprido, né? Bom, nós trouxemos aqui algumas legislações mais recentes sobre o tema, que eu falei para vocês que tipifica o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, muito importante. A Lei 13.718 de 2018, que foi essa que alterou disposições sobre crime contra a dignidade sexual e trouxe alguns tipos penais novos que eram muito importantes. A Lei 13.772 de 2018, que dispõe sobre o registro não autorizado na intimidade sexual, e uma série de outras leis aí, que eu não vou ler aqui por conta do tempo, mas são leis que a intenção, a mens legis, é a proteção jurídica da mulher. A mulher vista com relação a esse desequilíbrio de gênero. Bom, que medidas as autoridades militares podem adotar para evitar a prática desses crimes e para combater esses crimes? Como eu falei para vocês, eu acho que seria muito importante nomear encarregadas do sexo feminino para investigação de PMs com relação aos crimes sexuais praticados contra a mulher militar. É muito importante. Nós sabemos que a mulher, ela se sente extremamente fragilizada, a vítima, né? E ela vai ter que reviver tudo isso. Como encarregada, isso torna uma situação um pouco mais branda, porque ela vai se sentir confortável para falar para outra mulher, ao invés de falar para um homem, por exemplo. O acolhimento da vítima é muito importante, não só nessa questão de nomear uma encarregada, mas no sentido dela ser ouvida efetivamente, de ser prestado uma assistência social, uma assistência psicológica, uma assistência médica para essa vítima. E a criação de ouvidorias para apurar os relatos da mulher militar é muito importante, porque a mulher, quando ela é vítima desse crime, desses tipos de crime, ela não sabe o que fazer, para quem reportar. Se ela decide romper esse ciclo do silêncio, ela não sabe quem procurar. Então, se houver um canal direto, uma ouvidoria, com a nomeação de uma ouvidora, mulher, para receber esses relatos, a coisa fica muito mais fácil para a mulher sentir essa segurança, ela ser encorajada a falar. Suporte de assistência social e psicológica, como nós já falamos, é importantíssimo. A aplicação de medidas protetivas pelo juiz federal da Justiça Militar, ou no caso do âmbito estadual, pelo juiz de direito do juízo militar, são importantíssimas, porque agora nós podemos aplicar essas medidas protetivas. Afastamento do lar do agressor e uma série de outras medidas protetivas. Proteção à mulher estendida à área militar. O que quer dizer isso?
A mulher, por exemplo, se ela pedir remoção por conta de alguma atitude nesse sentido, por ela ter sido vítima de algum desses tipos de crime, deve ser deferida essa remoção, deve-se pensar nesse bem-estar dessa mulher e também não só na questão da vítima em si, mas a questão da produtividade dela. Ela não vai ter a mesma produtividade, ela não vai se sentir bem trabalhando no local onde ela sofreu o assédio, onde ela sofreu o crime. Então é importante que haja um pensamento macro de gestão também com relação a isso. Inclusão de conteúdo sobre violência de gênero nos cursos de formação dos militares, das instituições militares, que é exatamente o que está sendo feito aqui, né? É muito importante isso, esse conhecimento. E por meio desse conhecimento, dessas práticas preventivas, pode ser evitada a prática desses crimes. As pessoas vão saber no que consistem esses crimes, no que consistem essas condutas, e elas serão evitadas. Palestras periódicas dos efetivos militares sobre violência contra a mulher militar e sua proteção jurídica. Isso é um bom começo, são medidas importantes, porque a instituição, ela é muito preocupada em combater o crime no nível externo, né? Os agentes eles convivem ali eles exercem sua função para combater o crime, para resolver uma série de problemas, no caso das Forças Armadas, para proteger a pátria, mas há que se pensar principalmente num olhar para dentro da instituição e dos seus recursos humanos. A mulher militar vítima de uma violência, ela não vai conseguir render, ela nunca vai chegar a um posto alto de comando, porque ela não vai se sentir segura, ela não vai render o suficiente, ela não vai conseguir estar no mesmo plano que o homem nesse sentido. Então, é importante que isso seja efetivado, é importante que haja um olhar diferenciado, não um olhar no sentido de, coitadinha, ela é mulher, então ela tem que ter todos os privilégios, não é isso. É um olhar diferenciado no quesito da proteção jurídica mesmo, a mulher militar, para que ela possa ter essa igualdade, não só formal, mas também material. Isso é muito importante. Como buscar ajuda à mulher que está sofrendo tipo de violência? Ligar para o 180, diz que denúncia central de atendimento à mulher, comunicar por escrito à autoridade militar superior. Por que eu coloco isso? Na nossa seara, não existe delegacia de polícia militar. Existe apenas delegacia de polícia, que é no âmbito civil, quando alguém sofreu algum tipo de crime, e no âmbito militar, quando ocorre algum tipo de ilícito militar ou crime militar, tem que se reportar para a autoridade militar superior para que seja instaurado o competente inquérito policial militar, porque na seara militar não existe um delegado de polícia militar, vai ser nomeado um encarregado para esse inquérito, que é um oficial que muitas vezes não detém o conhecimento jurídico. Se a mulher se sentir confortável para fazer, ela pode reportar para o seu superior hierárquico o que aconteceu. Se ela entender que ela não vai ter a proteção, ou se ela reportar e não acontecer nada, ela pode reportar diretamente ao Ministério Público. Eu coloquei aqui o contato do Ministério Público Militar, que isso é no plano federal, mas no plano estadual, tem o Ministério Público Estadual, e é só procurar na internet o telefone para reportar esse caso. Eles têm ouvidorias e pode reportar essa situação. É muito importante que a vítima ela busque um apoio psicológico, uma rede de apoio no trabalho e fora do trabalho. Essa vítima, ela precisa ter esse apoio, essa assistência psicológica, essa assistência dos amigos, e ela perceber que a culpa não é dela. Ela não motivou isso, não foi porque ela estava com uma farda justa, não foi porque ela estava com um perfume que despertava os instintos animalescos de outra pessoa. A culpa não é dela, a culpa é de quem praticou o crime, de quem praticou o assédio, e ela precisa buscar ajuda para poder mudar esse cenário. Há a tal chamada cifra negra, que é aquela cifra de crimes não reportados, né? Então, o que a gente tem no cenário atual de crimes que são reportados para a polícia ou para as instituições militares é um número muito pequeno, porque a maioria das vítimas, principalmente de crimes sexuais, elas não reportam, elas sentem muita vergonha, muita culpa. E isso precisa mudar. Precisa mudar para que algo seja feito com relação a isso, para que chame a atenção para o problema. Bom, eu deixo aqui o meu e-mail e o meu Instagram. É um prazer falar sobre esse tema. Eu parabenizo ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro por essa iniciativa, por esse diálogo. É muito importante esse conhecimento, essas atitudes preventivas, tanto no curso de formação de oficiais, no curso de aperfeiçoamento, como para palestras para o efetivo. É muito importante que nós repliquemos esse conhecimento e que a gente possa difundir esse conhecimento também. E esse é meu papel como mulher, como militar da reserva não remunerada e principalmente como juíza, porque nós precisamos modificar a sociedade que nós vivemos. Eu agradeço muito. Vou aqui para o... Deixa eu voltar. Meu Deus. Como é que eu faço para aqui parar a apresentação? Pronto. E é isso. E abro agora a palavra para perguntas. A gente tem pouco tempo, eu falei demais. Então, obrigado.
Eu vou colocar a senhora novamente aqui, pedir os alunos para às 10 horas. Estamos terminando a nossa apresentação. E eu vou abrir aqui para a capitã Amanda Rocha. Ela quer fazer uma pergunta para a senhora, tá bom? Pois não. Pode falar, Amanda, por favor. Amanda, você tem o microfone? Amanda? Ela, doutora, eu não sei se ela não está abrindo o microfone, mas ela tinha feito uma pergunta aqui no chat. É uma pergunta até técnica, né, sobre a aula, a diferença entre contravenção e crime e se ambos podem sofrer punição. Sim, bom, a contravenção é o chamado crime anão, né, ou quase crime. Ele não chega a ser um crime, é um tipo de infringência de uma norma, mas não tem os rigores de um crime, não é considerado um ilícito penal no sentido de crime. Então, seria, grosso modo, fazendo uma comparação, seria como se fosse alguma coisa menor. E aí, a pena é uma pena de prisão simples, prevista na Lei de Contravenções Penais. Então, o que acontecia na prática? Contravenção, o agente não vai ser preso em flagrante quando ele pratica contravenção, ele assina um termo circunstanciado de ocorrência e ele nem chega a ser preso. E aí ele vai responder, normalmente vai ter uma transação, alguma coisa assim, algo bem simples, tá? Diferente do crime. O crime gera uma série de repercussões para aquela pessoa que está respondendo. E vejam, o crime de importunação sexual, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. A contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, a pena era de prisão simples e uma pena bem pequena. Então, é muito diferente, né? Houve um avanço muito grande nesse sentido. E algumas condutas que ficavam ali no limbo, entre a contravenção e o crime de atentado violento ao pudor, não, agora já é estupro, que juntou esses dois tipos penais, não era praticado com violência ou grave ameaça. Então, esse negócio de passar a mão e tudo mais, era considerado apenas a contravenção penal. Era considerado uma coisa que não era nem crime, né? Então, o grau de violação do bem jurídico ali era muito menor, não chegava a ser erigido à categoria de crime. Por isso que foi muito importante e significativa essa mudança. E no Código Penal Militar não tem o crime de importunação sexual. Com relação ao assédio sexual, vou falar aqui rapidamente, nós propusemos, né, eu e o doutor Rodrigo, por meio do estudo que a gente fez através da pesquisa, né, em virtude da pesquisa, nós minutamos um anteprojeto de lei, eu não sei quem me acompanha ali no Instagram até já viu, nós conseguimos que um deputado federal abraçasse essa causa e ele ofereceu um projeto de lei no nível nacional, com relação a isso, ou seja, ampliando o crime de assédio sexual, a conduta, e também prevendo no Código Penal Militar, modificando o Código Penal Militar para inserir esse tipo penal, e também modificando o Código de Processo Penal Militar, no sentido de que, quando o militar que praticasse esse crime fosse julgado, ele deveria ser julgado por um Conselho de Justiça. Nós sabemos que quando um militar pratica um crime, ele é julgado pelo Conselho de Justiça, né, um crime militar. E esse Conselho de Justiça seria formado por 2 oficiais do sexo masculino e 2 oficiais do sexo feminino e o juiz togado, justamente para ter esse equilíbrio de gênero. Entre outras coisas lá no projeto de lei, que tem muita coisa interessante, que a gente trabalhou muito em cima disso. Justamente por eu conhecer a seara militar, eu fui militar, o doutor Rodrigo Furro foi policial militar de Minas, a gente tem bastante conhecimento e nós conversamos muito sobre isso por meio da pesquisa, conseguimos chegar a esse estudo. Então, a diferença de contravenção e crime pode ser alterada e é determinada pela visão do judiciário. Na verdade, é a tipificação prevista. Se aquele fato é previsto como contravenção, vai ser contravenção. Se é previsto como crime, vai ser visto como crime. No caso, o crime de importunação sexual, ele revogou a contravenção, porque a contravenção previa basicamente a mesma conduta. O crime é mais gravoso, então ele revogou a contravenção. Doutora, então, eu vou passar aqui agora para a capitã Corina. Ela é médica e vai fazer uma pergunta para a senhora, tá bom? Corina, pode fazer a pergunta, por favor. A Amanda ainda perguntou, o assédio sexual tem pena menor que a importunação sexual tem. Acredito. O assédio sexual, a previsão é por uma lei de 2001 e a importunação uma lei de 2018. E aí a lei que previu a importunação sexual, a pena é muito maior do que o assédio sexual. Por isso que nós também, no nosso projeto de lei, a gente colocou uma pena maior. Pois não, capitão? Corina?
Bom dia, doutora Mariana Aquino. Obrigada pela palestra. Acho que você fala por todos, que foi bem que trouxe muitos conhecimentos novos, né? Como o Major Corato falou, eu sou psiquiatra. Então, muito a pergunta, na verdade, a senhora já respondeu, que é em relação se existiria automaticamente um encaminhamento ou uma atenção de um serviço de saúde mental para essa mulher militar que venha a sofrer estupro ou assédio sexual. E eu pergunto isso porque, na verdade, existe uma patologia chamada estresse pós-traumático, a senhora deve falar, e a partir de 2013, em função de inúmeras pesquisas, o crime sexual passou a configurar um trauma potencialmente gerador de transtorno de estresse pós-traumático. Anteriormente, só crime de ameaça à vida. Então, o crime de assédio sexual, a situação, né, de estupro, só configuraria como potencial causador do PECT se tiver ameaça à vida. E agora a gente já sabe que mulheres que sofrem estupro, né, na verdade, mais estupro, independente de ameaça à vida, sofrem com PECT. A rememoração disso, então, a minha pergunta vai para esse ponto. A gente sabe que a rememoração constante do fato aumenta o risco, né, do desenvolvimento do PECT. Então, existe, na sua experiência, a senhora vê esse cuidado de um encaminhamento em paralelo com o suporte na área da psiquiatria e da psicologia? Se eu acho interessante, porque estava cortando um pouco, capitão, mas eu entendi, achei bem interessante as considerações que a senhora trouxe aqui. Eu acho que é muito importante esse acompanhamento no momento que a militar relata o fato. Porque, como a senhora bem falou, algumas situações geram esse estresse pós-traumático, né, esse transtorno, e não só isso. Muitas vezes os atos, eles são reiterados, não é algo que ocorre uma vez, pode ocorrer uma vez, mas, por exemplo, o caso do assédio sexual, muitas vezes, ele ocorre de uma forma frequente, e aquela mulher, ela fica sofrendo essa violência dentro do ambiente de trabalho, e isso vai gerando nela uma série de consequências psicológicas. Eu acredito que todo crime sexual tem uma consequência psicológica, né? Porque, até como nós falamos aqui, o comportamento da vítima e tudo, ela se sente culpada, ela fica com vergonha, enfim, é importante que tenha esse encaminhamento. No nosso projeto de lei, a gente prevê isso, que a instituição, ela preste esse papel, né, ela faça esse papel. No entanto, nós sabemos que algumas vítimas, elas preferem nem ser tratadas dentro do quartel, elas preferem que o tratamento seja com entidades conveniadas, para que elas não tenham que ficar relatando todo o mesmo fato naquele ambiente que elas já entendem como hostil. Eu não sei se eu respondi a pergunta da senhora, porque ficou um pouco cortado, se a senhora quiser mandar por escrito, mas eu achei muito importante. Eu até queria mandar para a senhora, capitão, vou mandar para o Major Corato, a revista, que nós entrevistamos uma psiquiatra e uma psicóloga, que são especialistas na área. E eu acho que seria bem interessante para a senhora dar uma olhada no que foi falado ali e tudo que foi apurado com relação a essa parte. E elas fazem todo um estudo psicológico do agressor, sabe? Por que ele age, qual é a motivação, quais são as consequências na vítima. Bem interessante. Doutora, a revista da senhora, eu já coloquei, a revista sobre o que a senhora está falando, já está com material. Ótimo. Como material de aula para eles. O som da Capitão Correia não estava muito legal, mas ela pode me passar que eu vou repassar para a senhora e conforme for, a senhora responde por e-mail, eu repasso para ela, tá bom? A Capitão Clarissa Teixeira também queria fazer uma pergunta para a senhora, tá ok? Clarissa, pode fazer a pergunta, por favor? Clarissa? É que às vezes pode cair a internet, a gente não sabe. Não tem problema, mas eu vou aproveitar para responder uma pergunta aqui da Samanta, rapidinho. Que a Samanta é a próxima, eu vou abrir para a Samanta fazer. Tá bom. Samanta, pode fazer as perguntas. Já que Major, respondeu, a Samanta é o Tomás, é o Capitão Tomás, desculpa. É que eu estou logado no... tá bom, Tomás, faz a pergunta, por favor.
Obrigado, doutora Mariana. Minha dúvida ficou o seguinte: a senhora falou que o assédio sexual tem a ver com a superioridade hierárquica. E para os inferiores hierárquicos, o que as protege? Uma excelente pergunta, porque o tipo penal, ele prevê somente a prática do constrangimento com fim sexual por superior hierárquico ou quem tem ascendência. Tanto que no projeto de lei que a gente redigiu, a gente não prevê isso, coloca que é com relação sexual, enfim, mas não coloca superioridade hierárquica. A superioridade hierárquica seria uma causa de aumento de pena, porque o subordinado, ele pode praticar alguma conduta de assédio. Aí, como não classifica, como não encaixa direitinho o fato no crime, a mão na luva, vai configurar o quê? A importunação sexual. Então, é um crime residual a importunação. Se o subordinado começa a praticar assédio sexual contra uma superior hierárquica, por exemplo, ele vai ser enquadrado na importunação sexual, ou de repente na injúria. Se ele começar a chamar de gostosa, daqueles adjetivos, né, ofensivos, pode enquadrar na injúria. Se tiver um toque, alguma coisa nesse sentido, pode enquadrar na importunação sexual. Por isso que é interessante a modificação do crime de assédio sexual para que abranja maiores condutas, não só pelo superior hierárquico, mas também pelo subordinado e por par. Porque às vezes a pessoa do mesmo povo, da mesma graduação, pratica o assédio também. Muito obrigado. Nada. A capitão Ingrid, ela tem uma pergunta para a senhora também. Ingrid, pode fazer a pergunta. Capitão Ingrid. Vou ver se a capitão Clarice voltou. Bom dia. É Clarice Ingrid. Voltei. Oi, capitão. Oi, doutora, obrigada pela palestra, parabéns. Eu tenho uma pergunta. Não. Pode falar, Ingrid. Acho que caiu, né? A conexão caiu. Ingrid, me manda depois por e-mail ou por direct. Olha, eu vi aqui o Felipe Costa, eu estou lendo aqui no chat. Belíssima apresentação. Vale destacar que hoje temos, no Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, a DGS, deve ser Diretoria-Geral de Saúde, Diretora-Geral de Saúde, não é isso? A diretora DSE. Isso. Desculpa, aqui é o Felipe Silva que está falando. Tudo bom, doutora? Tudo. É a diretora-geral de saúde, a diretora do DSE, a diretora do Serviço de Emergências, Socorro e Emergência, e a diretora do Hospital Central. Hoje são mulheres, além de algumas coronéis que assumiram algumas OBMs, né? Algumas GBMs. Uhum. Então, realmente, a presença das mulheres na corporação está ganhando cada vez mais destaque, mais do que merecido. Eu tinha feito uma outra observação, a senhora estava chamando a Corina de capitão, que é a forma certa, né? Uhum. Isso é um símbolo de machismo, acho que dentro da nossa corporação, que acho que já estava na hora de cair, porque não faz sentido nem gramaticalmente, né, acredito. É verdade. Eu acho que vale a observação. E eu tinha uma pergunta, vou atravessar até o Major Corato, só por conta do tempo, sobre o outro lado, né? Porque agora me posicionando aqui como homem, como capitão, a gente está sujeito, até pela lei, de uma forma merecida, proteger as mulheres, destacando isso, a gente está sujeito ao outro lado também, que é a forma de ser chantageado, não sei a expressão técnica para isso, né? Com essa situação, né? Então, a partir do momento que você está atendendo uma paciente mulher e você não marquei a cirurgia de varizes da sargento fulano, né? Ela me acusa de eu ter assediado, né? Essa defesa seria muito interessante a gente entender um pouco onde eu consigo me defender, né? Eu como militar, como homem e como capitão, onde eu consigo me defender. É muito boa essa pergunta, muito boa, por quê? Há também o outro lado da moeda, né? A gente não pode desconsiderar isso. O que acontece? Se a mulher ela comunicar ao superior hierárquico que sofreu por acaso um assédio, um crime de violência, enfim, ela está sujeita, se for instaurado uma IPM ou uma sindicância, enfim, para apurar o fato, ela estará sujeita a responder pelo crime de denunciação caluniosa ou até calúnia, né? A denunciação caluniosa é quando efetivamente dá-se início a uma apuração, seja por meio de inquérito policial, seja por meio de auto-prisão em flagrante, sindicância, enfim.
E a calúnia é quando se atribui falsamente um crime a outra pessoa de que o sabe inocente. Então, como eu falei, se uma mulher, vamos supor, no exemplo que o senhor deu, uma gente diz que, o capitão me assediou e tal, aí vai ficar a palavra dela contra a do senhor, né? A palavra da vítima tem relevância? Tem, mas precisa de outros elementos de prova. Se não aparecer mais ninguém que fale a mesma coisa, se essa conduta não ficar comprovada, o senhor pode processá-la por denunciação caluniosa. Na verdade, o senhor não, né? O fato, como as ações penais na área militar são de ação pública incondicionada, o Ministério Público, o senhor comunica o fato ao Ministério Público, enfim, isso vai ficar apurado. E aí o Ministério Público pode oferecer denúncia de denunciação caluniosa contra ela. E isso é muito tranquilo de acontecer. O que não pode acontecer, capitão, que às vezes acontece, a mulher reporta um fato de assédio que tem a palavra dela, aí até tem algumas outras militares que falam, também aconteceu da mesma forma, por exemplo, e acaba que isso volta contra ela, né? Mesmo tendo provas, arquiva-se com relação à questão do assédio sexual, e isso volta contra a vítima. Então, precisa apurar com muita cautela ambos os casos. Mas a proteção jurídica daquela pessoa que sofreu uma calúnia ou uma denunciação caluniosa está presente. Há a previsão do crime, desses crimes. Então, o senhor não ficaria desamparado, por exemplo, né? É muito importante que seja levantado, tá? E outra coisa que me perguntaram uma vez numa palestra, eu fui dar uma palestra, como eu falei, no começo, me convidavam muito para dar palestra para as mulheres militares com relação ao Dia Internacional da Mulher, aí eu ia lá, falava sobre empoderamento, falava sobre leis, mostrava vídeo, não sei o quê, todo mundo achava o máximo, e várias militares iam falar comigo depois e começava a falar, doutora, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo, e eu não posso manifestar sobre casos concretos, porque eu sou juíza, né? Mas eu sempre procurava falar, olha, procura o Ministério Público, faça isso, faça aquilo, dentro, né, da questão ampla. E aí, um dia me chamaram numa unidade da Marinha para fazer essa palestra. Só que não me falaram, o público foi 99% masculino. E eu falei sobre empoderamento, assédio sexual, não sei o quê. Acabou a palestra, abriram para perguntas, me perguntaram um monte de outras coisas, do tipo, o homem pode se beneficiar da Lei Maria da Penha? E coisas assim. Eu achei interessante, porque muitas vezes a gente fala tanto sobre a proteção jurídica da mulher, que normalmente é a mais vulnerável na relação do desequilíbrio de gênero, mas também há o outro lado da moeda. E esse lado também deve ser analisado. A lei é para todos. Obviamente que vão ser analisados grupos mais vulneráveis para que haja uma proteção desses grupos, mas também há proteção para todos. Então, se alguém praticar algum ato nesse sentido, há penalização também, há previsão legal. Tá ótimo, doutora. Vou abrir só mais uma pergunta, até por causa do horário, né? Vou abrir uma pergunta aqui agora, ver se a capitão Ingrid, ela consegue fazer, senão eu vou fazer os agradecimentos finais para a senhora e a gente repassa depois por e-mail, as pessoas, os militares, fazem pelo... a capitão Clarice Teixeira, desculpa. Clarice, pode fazer a sua pergunta, depois eu passo para a Ingrid, de verdade. Pode fazer, Clarice. Bom dia. Prazer ouvir a senhora com as suas sábias palavras. Acho que todos nós ficamos aqui embevecidos com a sua apresentação. E eu fiquei com uma dúvida a respeito do crime de injúria. Ele está classificado dentro da Lei Maria da Penha? Não. O crime de injúria está previsto tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum. Está previsto no artigo 216, que é ofender a honra subjetiva da pessoa, atribuindo um xingamento, enfim. Eu até vou pegar aqui direitinho a descrição típica para falar para a senhora, mas não, a Lei Maria da Penha, ela não tipifica crime, salvo um crime, que é descumprimento de medida protetiva. O crime de injúria é injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Mas basicamente é isso, é atribuir um xingamento ofensivo a alguém que atinge a honra daquela pessoa, a honra subjetiva. Tá, e no caso, assim, o cônjuge que pratica isso contra uma mulher militar, ele é julgado, esse homem que é civil, ele é julgado no âmbito da Justiça Militar da União ou no âmbito da Justiça Comum? Então, depende, porque para ser considerado um crime militar, como ele é civil, contra uma militar da ativa, teria que ser em local sob administração militar. Então, vamos supor que esse cônjuge, ele compareça na OM da militar e começa a falar, sua vagabunda, sua não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, injúria, crime militar que foi dentro da organização militar. Se for em casa, não é considerado crime militar, é considerado crime comum, tá? E pode, inclusive, ser considerado violência psicológica pela Lei Maria da Penha.
Então, a mulher, ela pode também reportar isso na delegacia da mulher, dentro de casa, né, o crime ocorrido dentro de casa, ou até mesmo dentro da organização militar, pode ser classificado como violência psicológica, e aí pode até ser apurado como lesão corporal psicológica, que é uma nova tese jurídica agora, muito interessante, que aquela mulher, ela vem sofrendo esse tipo de xingamento dia após dia, e tem uma série de coisas, né, gente? A gente vai estudando essa questão do machismo e tudo mais, tem uma questão que chama gaslighting, que tem vários termos em inglês, mas esse é o quê? O homem, na relação abusiva, ele fala para a mulher, ele faz a mulher duvidar da própria sanidade mental dela. Então ele fica xingando, ela acha que ela é incapaz, ela acha que ela é burra, ela acha uma série de coisas, e isso tem uma repercussão, isso é uma violência psicológica. Então isso também pode ser apurado como violência psicológica, né, prevista na Lei Maria da Penha, e pode, inclusive, ser caracterizado como uma lesão corporal psicológica, mas aí são teses jurídicas, é algo mais amplo, é um debate mais amplo. Entendi, mas aí não é o caso, então, se abrir PL. Você só relata... O que pode acontecer? Ele pode fazer isso, vamos supor, na casa dele contra a mulher militar. Aí ela vai ter que, como ele não é militar, ele é civil, ela vai relatar isso na delegacia da mulher, enfim, na delegacia, e vai ser aberto uma investigação com relação a isso. Agora, vamos supor que o militar faz isso contra a mulher civil, dentro de casa. Não vai ser considerado crime militar, vai ser considerado crime comum, mas vai ter um aspecto disciplinar nisso. Porque um dos deveres do militar, né, é o dever do matrimônio, é o dever de bem tratar as pessoas, urbanidade e tudo mais. Então, pode ter um resíduo disciplinar. Entendi. Muito obrigada, pela de nada, juíza. Imagina, é um prazer estar aqui falando para você. Então, doutora, agradeço muito. Eu sei que as perguntas, como sempre, numa palestra brilhante como da senhora, vão existir. A gente observa aqui pelo chat os alunos sempre querendo conhecimentos, tem uns que são mais tímidos, que vão fazer perguntas posteriormente. Eu vou deixar um canal aberto, ou pelo seu e-mail, ou pelo meu e-mail, WhatsApp. Os canais de acesso à senhora sempre foram, né? A gente já tem um contato de algum tempo, são irrestritos. E pelo tempo, né, que nós temos aqui, outros também, alunos têm alguns estão até de serviço em unidades hospitalares, temos que respeitar aqueles que necessitam do acesso à saúde, a senhora tem seus afazeres, então acho que a gente tem que sempre seguir a rigidez dos horários em prol do bem-estar comum. Agradeço mais uma vez em nome do nosso comandante-geral, do Coronel Leandro Monteiro, do nosso diretor-geral de ensino, o Coronel Marcos Belchior, do nosso comandante da Escola Superior de Comando, o Coronel Crisanto, e pela sua brilhante palestra. Gostaríamos muito que fosse presencial, porque eu acho que nada substitui a presença, né? O AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, é uma realidade, mas não se apaga esse contato entre professor e aluno. E o nosso carinho, nossa admiração pela sua presença, né, pela sua espiritualidade em passar um assunto tão delicado de uma forma tão leve. Só a senhora observar aí no chat todos os agradecimentos dos alunos, como eu falei, uma turma, em sua grande maioria, formada por mulheres militares, mas acho que todos os homens também ficaram entorpecidos por tamanho conhecimento que a senhora trouxe, tá bom? E agradeço muito. As portas do Corpo de Bombeiros, em nome do comando da corporação, estarão sempre abertas para a senhora. Espero que outras participações a senhora possa estar com a gente. Muito obrigada, Major. Eu também queria muito que fosse presencial. Eu sinto muita falta, sabe, desse contato e de visitar as ONs mesmo, conhecer as pessoas. E realmente eu sou sempre muito acessível, né, para as pessoas, porque eu acho que o papel do juiz não é só dentro do gabinete, no ar-condicionado, despachando, sentenciando. A gente precisa efetivamente promover mudanças, né? E eu espero, de fato, com essa fala e estando perto dos meus jurisdicionados, na verdade, vocês não são meus jurisdicionados, porque a Justiça Militar da União julga apenas as Forças Armadas, né, e os civis que praticam crime militar, diferente da Justiça Militar Estadual, que julga apenas os militares estaduais. Mas, dessa questão da seara castrense como um todo e do direito militar, então, eu tenho muito carinho
por todos os militares, e eu gosto muito de estar numa sala de aula, principalmente para militares, porque eu acho que conhecimento é poder, a gente precisa difundir o conhecimento, né? E essa iniciativa do Corpo de Bombeiros e de vocês terem me procurado diz muito sobre a corporação, diz muito que a corporação quer que o seu efetivo conheça o direito, conheça a proteção jurídica da mulher militar, conheça o direito militar, isso é muito importante. Eu agradeço muito, estou aberta a perguntas, se vocês quiserem me mandar depois, como eu falei, nem sempre eu consigo responder, e não posso responder casos concretos. Fulano fez isso com não sei quem, não posso. Às vezes tem algumas pessoas que me mandam perguntas que parecem que são genéricas, mas são casos concretos, e aí eu gentilmente digo que eu não posso responder realmente, porque é um dever de ofício, né, eu não posso entrar em casos concretos, mas é um prazer sempre falar com vocês, e essa troca, né, de professor-aluno, eu gostei muito das perguntas que vocês fizeram, e eu tenho muito carinho pela área médica, minha família inteira é de médicos, só eu fui a desertora, fui para a área jurídica, eu e a minha irmã mais nova, então eu agradeço muito, tá? Um bom dia a todos, e qualquer dúvida é só me mandar. Tá bom, doutora, obrigado. A gente encerra aqui a nossa palestra. Agradeço muito aos alunos. Muito obrigado também pelo esforço. Até a próxima, tá bom, doutora? Até. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, um abraço. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau. Bom dia. Obrigada.